Muito bem, distintos irmãos e amigos, que bom estarmos aqui novamente de volta com a nossa nova videoaula. Agradeço a você aí por estar nos acompanhando e aprendendo cada vez mais esta rica e poderosa palavra de Deus que é a Bíblia Sagrada. Então sejam bem-vindos, todos sejam bem-vindos para a nossa nova videoaula, desta feita a videoaula número 81, cujo tema é o seguinte: Jeroboão II inicia seu reinado em Israel. Videoaula número 81, com base no texto de 2 Reis, capítulo 14, versículo 23 a 27. Na videoaula anterior, que foi a número 80, o tema foi fim do reinado de Jeoás em Israel. E ali você, no final do texto, do versículo 2 Reis 13, capítulo 14, versículo 16, o texto diz: E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto ao rei de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, entenda que esse aqui é o Jeroboão II, ou Jeroboão II, e não o Jeroboão, filho de Nebate, aquele que introduziu em Israel aquelas práticas idolátricas quando ele coloca um bezerro de ouro, um em Dan e outro em Betel. Este aqui é outro Jeroboão que não tem nada a ver com aquele. Este Jeroboão que nós vamos falar na aula de hoje, a Jeroboão número 2, o Jeroboão II, é o quarto da dinastia de Jeú. Então, o primeiro rei da dinastia de Jeú foi o próprio rei Jeú, em seguida foi o rei Jeoás, agora falaremos de Jeroboão II, e por último temos ainda o último descendente da dinastia de Jeú, que vai reinar apenas por 6 meses, que será o rei Zacarias. Bom, este reinado foi um reinado, ele reinou num período de 793 ao ano 753, cerca de 41 anos. Este rei é o rei que teve um reino mais longevo em Israel, o rei que mais demorou, teve mais tempo reinando em Israel. Não estou falando de Judá, estou falando de Israel. Foi este rei Jeroboão. Foi um rei razoavelmente, podemos até dizer, fez coisas consideráveis, apesar de ter trilhado pelo caminho de Jeroboão, filho de Nebate, na questão da idolatria. Porém, foi um grande reinado, se comparado até com o reinado de Salomão, não pelas riquezas, mas pela expansão dos seus territórios. Foi um reino, ele fez expansões territoriais, coisas que o seu reino foi comparado em termos de tamanho ao reino de Salomão. Vamos ler alguns textos aqui para mostrar a veracidade do que nós estamos falando. Então foi o rei Jeroboão II, o 14º rei de Israel e praticamente o quarto da dinastia de Jeú. Vamos ao nosso texto? Muito bem. O texto está baseado, conforme já falamos, 2 Reis capítulo 14, versículo 23 a 27. Nós iremos falar dessa videoaula 81 e voltaremos a falar deste personagem chamado Jeroboão II apenas na videoaula número 103. Por quê? Nessa diferença, a videoaula 81, e só iremos falar no reinado, novamente, voltarmos a falar sobre Jeroboão II na videoaula 103. Por quê? Porque logo em seguida, essa é a aula 81, videoaula 81, na 85 já vamos falar do profeta Jonas. Vamos ali pelo menos umas 4 videoaulas para falarmos sobre o ministério do profeta Jonas, mas também falaremos sobre o ministério do profeta Amós, e sobre Amós nós vamos ali pelo menos preparar umas 14 videoaulas, quase que eu não dizer aqui. Bem, então vamos a falar sobre a monarquia desse rei, praticamente o início do seu reinado em Israel. Vamos sem mais delongas. O texto diz, 2 Reis capítulo 14, versículo 23, diz o seguinte. Isso aí você verá que esse texto é um texto até usual, porque de vez em quando, tanto o cronista como o autor dos reis, ele faz alusão a um reino do norte ou reino do sul. É o que nós veremos aqui. Iniciemos, versículo 23. Se você tem uma Bíblia, se quiser acompanhar, abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 14, versículo 23. Diz assim o texto: No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Então ele faz alusão ao reino de Judá. Vamos falar sobre o rei de Jeroboão II, sobre Israel, mas ele faz alusão aqui, o autor dos reis, ao rei de Judá. Só para situar a questão do tempo, né?
Então, no 15º ano do Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, você sabe, Samaria é a capital do reino do norte, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Então, um reino bastante longevo. Conforme já disse, o reino mais longevo, período de anos, né, de duração, 41 anos, foi o rei que mais tempo passou na monarquia, ou no reinado de Israel. Excetuando, claro, já falamos que em Judá já houve reis que reinou mais de 50 anos, mas isso é algo que vamos falar posteriormente. O importante é que, qual foi o rei que mais passou tempo reinando em Israel? Aí você pode fechar o olho e dizer, foi Jeroboão II, certo? Agora não confunda com o Jeroboão I, ou Jeroboão I. O verso 24 vai nos mostrar que o seu reinado, espiritualmente falando, foi um desastre. Foi um desastre. Olha o que o texto diz. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então aquela velha desgraça de sempre dos reis contumazes, reis de Israel, foram contumazes no sentido de sempre adotarem ou permitirem o culto aos bezerros de ouro. Então todos os reis de Israel, eles trilharam pelo caminho da idolatria. E, infelizmente, poderiam ter revertido esse quadro, mas eles, ou abolido essa questão desse culto aos deuses estranhos, ou aos bezerros de ouro, mas adotaram este culto aos bezerros de ouro, infelizmente. Então o texto diz, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. É aquilo que a gente fala, sempre que os reis, eles adoravam imagens de escultura, adoravam outros deuses, e não o Deus de Davi, não o Deus de Abraão, não o verdadeiro Deus de Israel, essa pessoa fez o que é mal, esses reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque entraram pelo caminho da idolatria. Então, fizeram mal aos olhos do Senhor. E o texto diz, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Então ele foi um personagem que, além de ter seu pai ter colocado o nome deste rei Jeroboão, que já era algo ruim, colocar o nome de seu próprio filho, um nome de um rei idólatra no passado, na recém-história das 10 tribos do norte, o rei Jeroboão. Ele coloca no seu filho esse nome, Jeroboão, e o texto diz, filho de Jeoás, e nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão. Então ele foi ali, podemos dizer, um discípulo, um seguidor ali do mesmo culto que Jeroboão havia adotado. E o texto diz, Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Isto é, Jeroboão foi quem arrastou Israel para a idolatria, colocando esses bezerros, né, na parte norte do país, a parte mais setentrional do país, a parte norte, um bezerro de ouro, um em Dan, e outro em Betel, já próximo ali à fronteira com Judá. O objetivo era que o povo não subisse para cultuar a Deus no templo, mas que ficasse ali restritos, principalmente o culto em Samaria, apesar de na época de Jeroboão, Samaria ainda não ser a capital do reino. Essa capital foi criada posteriormente por Onri, logo após, né, o Onri, pai de Acabe, mas o povo adorava a estes bezerros de ouro ali, enquanto o povo de Judá, as duas tribos do sul, a tribo de Benjamim e a tribo do norte, cultuavam a Deus no templo. Então esse povo ficou adorando ainda, esses reis de Israel sempre adotaram o culto de Jeroboão, ou o culto aos bezerros de ouro. E o texto aqui, o autor, ele frisa bem esse desastre espiritual que continuou no reinado do rei Jeroboão II. No verso 25 vai nos mostrar que este rei, apesar de ser um rei idólatra, ele fez profundas conquistas territoriais. O texto vai nos mostrar, também este estabeleceu ou restabeleceu os termos de Israel. Lembre-se que nesse período desse reinado aqui do rei Jeroboão, e até no reinado de seu pai, e outros reis de Israel, sempre sofreram incursões e batalhas com a Síria, com a nação chamada Síria, que ficava ali a nordeste das 10 tribos do norte. E, consequentemente, com essas guerras entre a Síria e Israel, muitos territórios e muitas cidades de Israel perdeu para a Síria, a nação chamada Síria. Isso aconteceu por várias vezes. Porém, no reinado do rei Jeroboão, apesar dele ter sido um rei idólatra, e o maior enfoque, o maior destaque, a maior obra do seu reinado foi a questão da expansão territorial. Ele reconquista estas cidades perdidas, territórios perdidos no passado por seus ancestrais. Ele conquista, reanexa
estes territórios perdidos, e o texto aqui vai nos mostrar. Por exemplo, o texto diz no versículo 25, também este quem? Jeroboão 2, restabeleceu os termos de Israel. Então, essa questão de termos é a questão das fronteiras de Israel. Desde a entrada de Ramate, aqui na Bíblia que eu estou usando aqui, a Almeida Corrigida, é Amate, mas você pode, no original, certamente é Ramate. Porém, aqui está com H, vamos ler Amate, certo? Essa cidade Amate é uma cidade, isso aqui merece um destaque, por quê? Porque o texto diz que ele restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Ramate, ou Ramate. Se você observar no mapa, verá que esta cidade era uma cidade que tinha influência ali da Assíria, uma nação que estava muito longe de Israel, cerca de 900 metros, e que esta cidade de Amate, que em certo tempo pertenceu à Síria, o rei Jeroboão vai conquistar essa cidade, isto é, de Samaria até essa cidade chamada Ramate, é cerca de 350 quilômetros, isto é, ele expandiu o reino até 350 quilômetros a partir da capital chamada Samaria. Então foi um reino que na parte norte prolongou-se o seu reinado, e isso é interessante porque no reinado de Salomão, vou ler aqui um texto, vai nos mostrar que na época de Salomão, esta cidade de Ramate estava arrolada também como uma das cidades pertencente ao reino de Salomão. Naquela época era apenas o reino de Israel. Então vamos ler o texto. O texto diz o seguinte, está em 1 Reis, capítulo número 8, e o versículo 65, e aqui você verá que esta cidade de Ramate, ela foi reanexada, ou seja, passou agora a pertencer ao reino do norte, isto é, ao reino de Jeroboão II. O texto diz, no mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos em todo Israel, com ele uma grande congregação desde a entrada de Ramate até ao rio do Egito, isto é, ao rio Nilo, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. Então veja que é mencionada aqui esta mesma cidade, chamada Ramate. Ela, na época de Salomão, o reino de Salomão foi um rei que expandiu-se, principalmente mais para o norte, como também para o sul. E agora, no reinado de Jeroboão, novamente o seu território começa a crescer novamente, isto é, a expansão territorial no reinado do rei Jeroboão. Isso foi um ponto relevante no seu reinado, a questão da expansão territorial. Mas o texto não fica só em Ramate, porque ele diz mais. Vamos ler o versículo 25? Vamos repetir. Também este restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate, que ficava ao norte, como já falamos, até o mar da planície. Este mar da planície é o mar de Arabá, ou também conhecido como Mar Morto. Então, quando você vê na sua Bíblia, tem mar da planície, entenda como mar de Arabá, ou também o mar Morto. Conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Hefer, o Gat-Hefer. Certo? Então o texto aqui está destacando aqui 2 pontos relevantes. Primeiro, está mostrando que esta expansão territorial foi algo que foi profetizado pelo profeta Jonas. Certamente essa profecia não está no seu próprio livro, no livro do profeta Jonas, 4 capítulos. Aquele capítulo é mais com referência à questão missionária da sua ida até a cidade de Nínive. Porém, em algum tempo do reinado de Jeroboão, ou antes dele, o profeta Jonas proferiu ou vaticinou esta amplidão, este aumento do reinado, da expansão territorial de Israel. Não sabemos pela Bíblia quando foi essa profecia, porque o texto não mostra essa profecia. Certamente essa profecia não foi escrita, mas o autor dos Reis, ele fez questão aqui de colocar que este restabelecimento dos termos de Israel foi algo que tinha sido vaticinado pelo profeta Jonas. E o texto, a maioria dos intérpretes entendem que realmente este Jonas que aqui está citado, inclusive o texto mostra profeta, e o texto diz, filho de Amitai. Se você ler no Jonas, logo no início ali do capítulo, você verá, capítulo 1, você verá que o texto identifica Jonas como o filho de Amitai. Então era praticamente o mesmo Jonas. E o texto mostra de onde era Jonas. A questão aqui, o texto diz Gat-Hefer,
isto é, uma cidade que estava ali ao norte, certamente uma cidade que pertencia à tribo de Zebulon, mas ficava posteriormente identificada como que essa cidade ficava na Galileia. Então essa é aquela questão de dizer que não houve profeta na época do Senhor Jesus. Quando os inimigos do Senhor Jesus vão examinar e que viu que da Galileia não veio nenhum profeta, eles estavam redondamente enganados, porque esta cidade de Gat-Efé ficava na Galileia. Então o profeta Jonas, o texto mostra, o qual era de Gat-Efé, que ficava lá na Galileia, essa cidade. Bom, nós veremos no versículo 26 que apesar do reinado de Jeroboão II, ter sido um reinado de idolatria, que ele entrou pelo caminho da idolatria, continuou o culto dos seus ancestrais, nós veremos a misericórdia de Deus trabalhando em favor de Israel. Apesar de não vermos ninguém aqui em Israel se arrepender dos seus pecados, não vemos o rei Jeroboão em nenhum momento arrepender-se da sua idolatria, nem o povo de Israel arrepender-se de seus pecados, todavia nós vemos aqui o destaque maior, é a misericórdia de Deus, porque Deus, apesar da nação estar tão desvirtuada espiritualmente do Senhor, Deus ainda foi misericordioso em permitir que estas expansões territoriais acontecessem no reinado do rei Jeroboão. Observe o que diz o verso 26. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga. Israel estava, espiritualmente falando, na sarjeta, estava totalmente debruçada na idolatria. A nação de Israel estava debruçada na idolatria. E com isso Israel não tinha ali paz. Por quê? Porque com frequência sofria incursões, principalmente da Síria. E isso trouxe muitos constrangimentos para Israel. O texto chega a dizer que Israel estava vivendo em miséria. Quando o autor diz, porque viu o Senhor que a miséria de Israel, não estou falando apenas da miséria espiritual, mas na questão das conquistas dos inimigos que com frequência faziam certas incursões e conquistavam cidades. O texto diz que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia encerrado nem livre, nem quem ajudasse a Israel. Isto é, quando o texto diz, a Bíblia diz, não havia nem encerrado entenda-se como escravo, e nem livre, nem quem ajudasse a Israel, isto é, quem socorresse Israel. Então Israel, neste período do rei Jeroboão, e não só de Jeroboão, mas dos seus ancestrais, mas vamos falar aqui, ficar aqui presos apenas a Jeroboão. Este foi um período negro espiritualmente falando. Por quê? Porque o rei era idólatra, o povo seguiu os caminhos da idolatria de Jeroboão. A Bíblia mostra que Israel estava sofrendo opressões, porque estava em miséria. Era muito amarga a situação espiritual de Israel. O texto chega a dizer que não havia lá nem encerrado nem livre, ou seja, ninguém era praticamente dono de nada. Nem o dono, que era o patrão do servo, podia se vangloriar com algo que ele tinha, propriedades. Por quê? Porque a qualquer momento ele poderia perder estes territórios para os inimigos, principalmente pelos sírios, ou da nação da Síria, chamada Síria. E o texto diz, ainda que eles estivessem passando por isso, o texto diz, nem livre, nem quem ajudasse a Israel. Isto é, só restava a Deus. Se Deus não tivesse ajudado a Israel, se Deus não tivesse socorrido a Israel, Israel já há muito teria padecido devido à força inimiga das nações ali, principalmente da nação chamada Síria. Nesse contexto, é bom que se diga que a Síria, agora vamos falar um pouco sobre a Síria, já havia rumores da Síria já entrando em conflito com a Síria. Nesse período, nesse momento em que a Síria já havia rumores de batalha da Síria contra a Assíria, Jeroboão aproveitou-se desse momento para expandir territorialmente a nação de Israel. Isso de fato aconteceu. E o texto diz, verso 27, E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel. Veja que até aqui, nesse momento, o Senhor não estava ainda vaticinando a ida de Israel para o cativeiro na Síria. Porque o texto diz, ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém o livrou da mão de Jeroboão, porém os livrou por mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Então, apesar de Jeroboão, conforme nós já falamos aqui, ter sido
idólatra, ele foi um instrumento de Deus para Deus adiar esse castigo que traria à nação de Israel, quando Israel será levada em cativeiro. Nós veremos que após o rei Jeroboão reinar, o seu filho vai reinar. Aqui nesse período já estamos quase na iminência de Israel ir para o cativeiro. Após a morte do rei Jeroboão II, o seu filho Zacarias vai assumir o trono, um reino muito rápido, há cerca de 6 meses. E da morte de seu filho Zacarias até a ida para o cativeiro, vão se decorrer apenas 30 anos. Então vejam que o reinado de Jeroboão já foi aquele reinado já próximo, podemos dizer ali, já a sombra do cativeiro da Síria. Mas Deus, na sua infinita grandeza, na sua misericórdia, ele usou o Jeroboão, mesmo sendo um homem ímpio, sendo um homem idólatra, ele foi instrumento para adiar essa inevitável sorte de Israel, que consequentemente seria levada em cativeiro. Eu gostaria de ler aqui um texto, uma palavra do autor Wesber, porque a gente percebe o seguinte, que o rei de Israel era um rei idólatra, como os demais foram idólatras. Mas o povo não combatia essa idolatria. O povo de Israel já estava praticamente acostumado com essa questão, quanto mais dos reis de Israel sempre adotaram a idolatria. E o autor Wesber, ele diz o seguinte: já naqueles tempos antigos, desde que o povo tivesse comida na mesa, dinheiro no bolso e não precisasse temer os inimigos, os cidadãos, de modo geral, não se preocupavam com o caráter de seus líderes. Então veja bem, se o povo tinha comida na mesa, se o povo tinha dinheiro do bolso e não precisasse temer os inimigos, os cidadãos não se importavam com a maneira de viver ou com o caráter de seus líderes, né? Foi isso que este autor Wesber, eu achei interessante ele dizer. Bom, aqui nós ficamos. Veja que o texto foi muito curto, porém relevante. Vimos aqui que o reinado de Jeroboão foi um reinado ainda envolto com a idolatria, porém houve expansão territorial neste reinado deste rei. Próxima videoaula, quero lhe convidar para você assistir ou participar conosco da videoaula número 82, cujo tema será Fim do Reinado de Amazias em Judá. Então vamos sair de Israel, vamos voltar novamente agora para Judá. Fim do reinado de Amazias em Judá. No mais, compartilhe aí as nossas videoaulas, tá certo? Espalhe essa mensagem, nos ajude aí. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se no meu canal e com certeza você vai aprender bastante a palavra do Senhor. Deus lhe abençoe, até a próxima, forte abraço. É isso.